O 10 por 1 de hoje é com Bita Lapertosa, multiatleta de esporte de aventura, e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Campeã de canoagem, mountain bike, corrida de aventuras, duatlon e triatlon. O que esperar de alguém com a bagagem de vitórias tão grande em esporte de tamanha intensidade e resistência? Bastante feminina, de silhueta esbelta e semblante alegre quase que permanentemente, a multiatleta Bárbara Lapertosa, ou simplesmente Bita, como ela mesma prefere ser chamada, conta que ao invés de manter o seu foco na força física, prefere cuidar para que a sua mente se mantenha sã e, quando possível, em contato direto com a natureza. Para ela, o cuidado com o psicológico chega a ser mais importante que o cuidado do corpo, sendo o diferencial do verdadeiro campeão. Apaixonada por uma infinidade de esportes aos quais pratica desde criança, sendo alguns meio que como autodidata, ela dá o seu recado para quem está inerte na zona de conforto, não se exercita ou que está começando em algum tipo de modalidade. Fala também de metas, persistências, frustrações, disciplina, teimosia e limites. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Bita, me explica essa questão de multiatleta. Vamos lá. Multiesporte veio para mim da seguinte forma: eu gosto de muitas coisas e sempre me falaram para especializar em alguma coisa. Só que eu gosto de muitas coisas, então eu não consegui fazer isso. Você se especializou. A minha especialidade é ser em múltiplos esportes. Exatamente. E quais são as suas modalidades de prática? Bom, em geral, off-road, né? Cross. Então eu faço corrida de montanha, eu faço mountain bike, canoagem, eu faço cross triathlon, cross duathlon. Então eu já fiz um pouco de tudo. E gosto de tudo. Geralmente ligado à aventura? Sim, ligada à natureza. Então, assim, corrida de aventura é a minha base. Foi a minha primeira prova, foi corrida de aventura, justamente por ser multi. E eu acho que ser multi tem essa ligação com natureza, porque digamos que o jungle, né, aquela coisa de você ficar sobrevivente, você tem que saber fazer tudo. E eu sempre fui criada em fazenda, meu pai é fazendeiro, então eu aprendi muitas coisas. Então, ok, corrida de rua é legal? É, legal. Já corri? Já corri. Mas eu prefiro fazer sempre essas variações, principalmente E natureza. como aconteceu? Foi proposital ou houve naturalmente evolução de modalidades? Não, foi naturalmente. Foi naturalmente. Então, assim, minha primeira modalidade foi cavalo. Então, eu fui Amazonas, né? Eu fiz enduro cavalo, fui pentacampeã mineira, bicampeã nacional, fiz interestadual, já ganhei e tal. E aí meu cavalo morreu, eu tive um afastamento, aí naturalmente eu comecei a correr, um amigo meu me chamou para fazer uma prova, fui fazer uma prova de corrida de aventura, apaixonei, fui com bike emprestada, aliás meus, 2, 3 primeiros anos ou mais de prova foi tudo com bike emprestada, e aí eu fui indo. Então assim, eu tenho um irmão que andava de wakeboard, um primo, um outro que gostava de bike, aí falava, vamos andar de wake, vamos, mas vamos pra lá pedalando, aí pegava, saía daqui, ia pela Serra do Moeda até chegar no lugar. Então, você me falou que você pratica esporte, caminhada na natureza desde muito nova, mas quando você começou como praticante atleta, você sentiu, atleta? Tô praticando esporte, não como atleta, mas como você se sentiu envolvida com o esporte? Conscientemente, você falou que teve a primeira corrida com o seu amigo. Eu acho que foi quando entrou um patrocínio. Foi quando falou, opa, peraí, tem alguém querendo patrocinar? Foi uma equipe do Rio que me chamou para correr com eles. Aí eu corri uma prova que chama Brasil Wild Extreme, que é uma prova de 630 quilômetros. Eu já tinha feito uma antes com uma equipe bem amadora, assim. Até a gente não completou a prova por causa de, né, enfim. Mas aí, quando eu fui chamada para essa prova com essa equipe, foi pago. Então, e aí eu falei, uai. Então, tá diferente. Legal, tá diferente. Não tô brincando não tô mais. brincando mais, a coisa não. Tá ficando séria. Você sabe quantos títulos você tem, aproximados? Não sei. Eu estava comentando isso ontem, porque eu escrevi atrás das medalhas e atrás dos troféus, e eu parei de fazer isso, então eu meio que perdi. Mas eu vi no seu escritório ali, tem mais de 10. Tem bastante. Bem mais de 10. Bem mais de 10. E tem guardado no armário, mas porque senão fica os mais bonito. Importantes, você sabe. Quais são os mais importantes para você? Define 3 para mim. EcoMotion Pro, que eu fiquei em 4º lugar, que foi uma prova nível mundial. Eu corri com uma equipe BMC, que foram 3 pessoas, cada um de um canto, foi gente de Brasília, de São Paulo, uniu e deu certo.
Nós não éramos os preferidos da prova, mas foi uma união tão legal que fluiu. Prova então de essa quê? prova Qual modalidade? foi corrida de aventura. Foram Quantos quilômetros? 650 quilômetros em Goiás. É uma prova bem pesada, dura mesmo. Eu tive, no último dia de prova, eu peguei uma bactéria no meu pé e como se tivesse vários pontos de queimadura no pé. Era uma sensação de dor terrível. Faltando mais ou menos umas 12 horas para terminar a prova. E eu convivi com isso... Essa é a primeira. Essa é Mais uma duas. super... Montandu, que para mim acho que é a mais, porque eu passei uma dificuldade muito grande um ano antes da prova. Eu fiz inscrição da prova mais assim... é a maratona mais difícil do mundo. Uma superação pessoal. Foi. E eu queria conhecer Machu Picchu, porque eu tinha aquela visão romântica de Machu Picchu, porque meus pais passaram lua de mel lá, então já tinha aquela... E aí eu quis ir. Cheguei lá, ganhei a prova. 14 Ainda bem segundos. Que você foi sem compromisso. Sem compromisso. Nós estávamos até agora. E Nossa, mais uma. Mas que prova. Foram 14 segundos na frente da alemã, sabe, umas coisas assim, muita emoção e tal. E eu acho que a terceira foi uma prova que eu não ganhei. Aliás, eu fui muito mal, eu passei muito mal, mas foi uma prova que me gerou um autoconhecimento assim fantástico. Que foi uma prova em Jericoacoara, também um Ecomotion, mas foi meu primeiro Ecomotion. Foi uma pancada na cabeça, mais ou menos assim, minha filha, você é nada. Você tem alguma frustração no esporte? Eu acho que essa prova que eu tô te falando que eu tomei a pancada na cabeça, pós-prova eu tive uma frustração. Eu acho que eu fiquei um tempinho absorvendo essa prova, maturando. E aí que eu resolvi treinar. Então, mas hoje não. Hoje eu acho que eu sou bem resolvido, sou bem tranquila. Por um atleta extremo, existe limite? Ai, já me perguntaram isso uma vez, eu acho tão difícil, eu não encontrei meu limite ainda. Então continua sem achar. Sem achar. O seu limite. Sem achar meu limite. Zona de conforto. O que é isso? Você tem alguma zona de conforto? Você acha que você pode melhorar ainda aonde você está? Ou você acha que já chegou no seu ápice? Eu acho que a gente nunca pode estar na zona de conforto. Nada, em nada. Em relacionamento, em trabalho, em esporte, a gente nunca pode estar na zona de conforto. Então eu acho que eu fico brincando, o que é a zona de conforto? Mas eu não acho que ela deve existir. Existe alguma correlação entre esporte, corpo, mente e natureza? Total, total, total. Total. É tudo ligado, tudo completamente ligado. O esporte, para mim, é muito engraçado. Eu tenho muita dificuldade com esportes que não estão na natureza, porque esporte, para mim, é natureza, é mente, é tudo ligado. Então, tem algo assim, mais espiritual. Importante desses aí? Acho que é espírito e mente, sempre. Se você está bem com a sua cabeça, você está bem com você, tudo flui. Então primeiro trata a cabeça para depois tratar do corpo. E você precisa da natureza para isso, eu acredito muito nisso. O que você diria para quem não pratica esportes? Nossa, pratique, por favor. O esporte é vida. De verdade, não é vício, não é para ser um vício, mas é buscar o equilíbrio. Então, assim, não adianta você só fazer esporte também, ficar bitolado no esporte. A vida tem que ter o equilíbrio. E não crie uma rixa. Hoje existe uma rixa do sedentário com o atleta. Se os dois encontrassem e fizessem o equilíbrio, seria perfeito. Se os dois encontrassem, tomassem uma cerveja, tomassem uma cervejinha, isso uma caminhada funcionaria, mais ou menos isso. Existe corpo perfeito? Corpo perfeito, corpo eficiente. Para mim, corpo perfeito é um corpo saudável e eficiente. Eu não falo em estética para corpo, eu não acredito nisso. A pessoa que busca muita estética no corpo, isso para mim já é doença. Alimentação. Qual é a importância de uma boa alimentação? Eu acredito na alimentação, vamos lá, alimentação saudável é muito vago, mas em geral, zero de alimentos industrializados, realmente assim, tirar alimentos industrializados totalmente. E procurar apreciar a comida, dar valor para aquilo que se come, tipo Avatar, entendeu? Eu não vou nem te perguntar sobre cigarro, mas sua opinião sobre o álcool. Então vamos lá, muita gente fala assim, mas um pouquinho é saudável, vai. Então vamos lá, o álcool, o conteúdo do álcool em si, não, ele não é saudável, né? Ele é tóxico para o organismo. Mas o social é saudável, então você pode encontrar um equilíbrio. Eu adoro tomar um vinho. Mas eu tomo uma taça, 2 taças, para mim tá ok. O excesso de álcool, ele realmente é... Quando o esporte pode se tornar prejudicial?
quando há o excesso, quando você não escuta o seu corpo, quando você está buscando talvez no esporte uma fuga. O esporte de alta performance em geral, ele não é saudável. Então, quando você tem um esporte com uma fuga, ele acaba não escutando, não fazendo esse equilíbrio, ele pode realmente se tornar algo agressivo para você, né? Qual a importância do fator psicológico para um super atleta? 99,9%. Psicológico é tudo. Se você está com o corpo perfeito e o psicológico está lá embaixo, você não faz a prova. Porque você me falou de foco, né? Que a gente já conversou sobre isso antes. Você tem que ter foco nas coisas, mas se você não estiver trabalhando em conjunto, não funciona. Tem alguma diferença entre disciplina e persistência? Diferença? Eu acho que existe uma relação. A persistência te leva à disciplina. Então, eu acredito muito nisso. Então, quando você tem... você falou que não ia perguntar sobre cigarro, eu gostaria que perguntasse. Posso perguntar? O que você quer que eu pergunte? É o seguinte, quando você fala nessas duas coisas, você tem o seguinte. Quando você... Tem dois tipos de pessoa, isso é uma teoria minha, e isso não é lugar nenhum, vou assinar depois. Existem duas pessoas, uma ignorante e uma burra. Algumas pessoas vão se sentir muito ofendidas com isso, eu sei, mas eu falo isso com todo mundo e eu falo na cara. Ignorante, poxa, eu fumo, mas eu não tenho noção do que ele me causa. Eu fumo. Beleza. Acabou. Eu vou ficar sem essa. Na Valeu, próxima. gente. Obrigado. Tchau.